Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do pós-jogo no Equador, depois da derrota e eliminação corintiana. O presidente do Willian Monteiro Alves garantiu a permanência do técnico Vanderlei Luxemburgo e prometeu reforços na janela. Tem algo grave que aconteceu lá no Equador e eu vou te explicar o que é. E o Matias Rojas, hein? Fez golaço contra o Flamengo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Curar as feridas e fazer algumas reflexões importantes. O técnico Vanderlei Luxemburgo preferiu colocar na conta do adversário, no mérito do adversário, que muitas vezes não valorizamos o adversário quando ele vai bem, joga bem, enfim, e acaba merecendo a vitória. Segundo ele e o Renato Augusto, que estava ao seu lado nessa entrevista coletiva pós-jogo, foi desta forma que se fez o resultado no Equador. O adversário jogou melhor. O Corinthians não conseguiu encaixar a marcação e quando viu, o resultado já estava 2-0 para eles. Tá bom, eu reconheço. Muitos méritos no Independiente Del Valle. Mas e a atuação do Corinthians? E o modelo da linha de 5 que vazou constantemente? E por que não houve esse encaixe de marcação num time que todo mundo consegue observar há anos jogando dessa forma no continente? Então, o Corinthians foi muito abaixo daquilo que podia ser, especialmente se a gente pegar como base a atuação contra o Atlético Mineiro. Então, isso tá difícil de justificar. A atuação brilhante do adversário, todo mundo viu. Agora, a apatia que o Corinthians demonstrou dentro de campo, com poucos jogadores honrando o manto de verdade, isso fica difícil de justificar. O fato é, vamos para os fatos. O Corinthians está eliminado e tem mais um jogo contra o Liverpool do Uruguai, aquele mesmo Liverpool que o Corinthians aplicou 3-0 fora de casa na primeira rodada e que dava indícios de que a campanha seria muito boa, né? Não adiantou nada. Foi eliminado com uma rodada de antecedência. Porém, recebendo o Liverpool na Neoquímica Arena, o Corinthians precisa de um empate para disputar a Sul-Americana. Ah, mas eu não quero a Sul-Americana, como ouvi de alguns torcedores, né? A Sul-Americana é a Série B da Libertadores, não quero disputar a Sul-Americana, tá bom, mas perde dinheiro, perde prestígio, porque se o Corinthians entrar numa outra competição sul-americana, mesmo que não seja do mesmo nível técnico de uma Libertadores, você tem direitos de transmissão, você tem patrocinadores, você tem milhares de dólares por cada vitória em cada partida que vai só se somando e você tem a possibilidade de ganhar mais um título. Vamos combinar, temos que entender a realidade. Um empate garante o Corinthians nas oitavas, na verdade nas oitavas não, nos playoffs para chegar nas oitavas da Sul-Americana. O regulamento mudou, tá, gente? A Sul-Americana agora tem fase de grupos. Os primeiros colocados vão direto para as oitavas. Os segundos dos grupos da Sul-Americana enfrentam os terceiros da Libertadores, que não se classificam na Libertadores, são eliminados, mas disputam esses playoffs para chegarem nas oitavas de final da Sul-Americana. Então o Corinthians, chegando em terceiro na Libertadores, vai disputar com alguma equipe que vai chegar em segundo na Sul-Americana para tentar chegar nas oitavas da Copa Sul-Americana. Esse é o regulamento maluco que a Conmebol montou. Mas é mais uma competição que o clube tem à sua disposição. Agora, se perder para o Liverpool em casa, aí pode ficar de fora de tudo, tá? Aí se ficar em quarto, nem Sul-Americana pega. Eu acho que seria interessante, até para a autoestima do torcedor, dar essa retomada e disputar a Sul-Americana, ter mais alguma coisa para disputar. Além do que o clube está classificado também para as quartas de final da Copa do Brasil e vai enfrentar o América Mineiro, que embora tenha vencido o Corinthians por 2-0 naquele jogo do Brasileiro, acho que é um adversário que o Corinthians pode muito bem se classificar. Não estou aqui desrespeitando o América e não estou dizendo que o Corinthians já ganhou, mas acho que é bem possível. Fosse um Flamengo, um Palmeiras, a gente já ficaria mais assim. Agora um América, eu acho que o Corinthians tem plenas condições. Vai ter que jogar mais? Vai ter que jogar muito mais. O presidente do Willian Monteiro Alves, que não tem falado tanto, na zona mista ainda no Equador, garantiu a permanência do Luxemburgo. Ele que trocou tanto de técnico nos últimos tempos, né? E deu explicações e disse que, óbvio, que ele vai ser mantido, que eles acreditam muito nessa parada para a data FIFA, que acontece depois desse jogo do fim de semana contra o Cuiabá, em que 10 a 12 dias aí os clubes param e aí o Luxemburgo vai conseguir treinar o time, reposicionar, além do que a janela de transferências pode incrementar a equipe para o segundo semestre. O que vai acontecer? O Duílio vai gastar aquilo que não pode,
para tentar melhorar um pouco a sua imagem de uma gestão que até agora não conquistou nenhum título sequer e que tem alguns percalços fora de campo, né? Como mudanças de técnico, como dívidas que se acumulam, como esse time aí que, enfim, não consegue corresponder de maneira alguma com contratos milionários, com jogadores acionando na justiça, enfim. E o que é que o Duílio vai fazer? Gastar mais ainda, onerando os cofres do clube para tentar dar uma resposta técnica dentro de campo, porque ele sabe que só o resultado acalma a torcida. E isso vira uma bola de neve, né? Na verdade, é isso que acontece. Mas, inclusive, ele citou que o Luxemburgo tem indicado reforços, o que garante, o que indica, na verdade, uma permanência do treinador, porque também chega de mudar de técnico, né? A gente pode fazer as críticas aqui ao Luxemburgo sobre postura do time, sobre mudanças táticas e tudo mais. Na minha opinião, não faz sentido você mudar todo um trabalho a partir de agora de um cara que está começando a colocar jovens, começando a mesclar o time, fazendo algumas indicações, aí você implode tudo agora. Não, melhor não. Agora vai até o final para poder sobreviver no Campeonato Brasileiro, porque isso foi o que restou para o Corinthians. O Matias Rojas, que obviamente o Duílio não confirmou, porque ele disse que não vai falar nomes, que pertence ao Racing até o dia 30 de junho, e ele só pode ser anunciado depois disso no Corinthians, mas ele já está acertado, fez um golaço contra o Flamengo na noite dessa quinta-feira, na derrota do Racing para o Mengão, que acabou fazendo gol lá no finalzinho com o Vitor Hugo para tirar o Flamengo do sufoco e aí encaminhar a classificação do Mengão para a próxima fase da Libertadores. E o Rojas, no comecinho do segundo tempo, recebe uma bola na direita e de perna canhota, acerta o ângulo do Matheus Cunha. Ele é muito bom jogador. No primeiro tempo, ele tinha pegado uma bola de 100 pulo, assim, sem deixar cair, ele chuta de canhota, ela passa isso aqui da trave. Ele é um jogador que ele não é Renato Augusto, tá? Ele não é um meia articulador, um meia cadenciador, ele é o chamado engante argentino, né? Os argentinos têm muito essa função, essa característica, embora ele seja paraguaio, mas ele faz aquela função do meia atacante, né? Do jogador que sabe jogar de costas, mas joga muito com a bola colada no pé também, combinando jogadas, entrando na área, não tendo tanto a infiltração, o drible, mas ao mesmo tempo ele tem o drible seco, né? Aquele corte para dentro, aquele chute, aquele arremate. É um jogador muito técnico e que pode se somar sendo essa peça ao lado direito, né? Quando você tem Roger Guedes na esquerda e Yuri Alberto centralizado. Ele pode muito jogar assim, mas ele pode jogar também atrás desses dois atacantes, num outro modelo, se você quiser fazer um 4-4-2 ou num 3-5-2 também, um jogador por dentro, somando ao Renato Augusto, né, para fazer a armação. Então, acho que ele vai ajudar demais o Corinthians, até pela idade, né? 27 anos, não vai custar barato, mas é um jogador que foi alvo de muitos clubes, Botafogo, Inter, Grêmio, muita gente tentou o Rojas e o Corinthians está levando por 4 temporadas. O anúncio deve acontecer no começo do mês que vem. Para fechar, usei como manchete aí, tem algo muito grave que aconteceu no Equador. É só uma reflexão, gente, de que talvez a gente precise mudar os nossos conceitos, né? Eu, por exemplo, até falei no Jogo Aberto da Band lá que eu participo, na véspera do jogo eu cheguei a falar o seguinte: pô, gente, vamos combinar, né? Corinthians e Independiente Del Valle. Pô, o Del Valle, tudo bem, tem uma história recente bacana e tal, mas olha o tamanho do Corinthians. Olha o que o Corinthians jogou contra o Atlético Mineiro. Olha a folha salarial do Corinthians, olha os jogadores que o Corinthians tem, olha a torcida que o Corinthians tem. O Corinthians não pode se submeter ao Independiente Del Valle, que já o eliminou de uma Copa Sul-Americana. O Corinthians precisa exorcizar esse fantasma de uma vez por todas e não tratar o Del Valle como um gigante do continente, porque quem é gigante é o Corinthians. Mais ou menos isso eu falei. E aí, quando a gente vê o jogo, a gente toma um tapa na cara. Porque aí a gente vê um time muito bem treinado pelo Martim Anselmi, que é ex-auxiliar do Miguel Ángel Ramírez, que começou todo esse projeto lá no Del Valle. E aí você tem manutenção de trabalho, você tem um time com muita movimentação, que sabe muito bem o que fazer, com jogadores trocando de posição e sabendo exatamente o que fazer, com jogadores que não se abatem com adversários históricos e tudo mais, que ganhou uma Recopa do Flamengo, que ganhou uma Sul-Americana do São Paulo, que eliminou o Corinthians da Libertadores. Esse é o Del Valle, eliminou o Grêmio de uma pré-Libertadores. Eles não querem saber, eles sabem o que fazer, na verdade. E aí é um tapa na nossa cara da gente achar sempre que a história vai entrar em campo, de achar que a camisa vai sempre pesar, quando o futebol de hoje ele é muito mais profissional e muito mais sério do que a gente pensa. Então, quando você vê um clube do Equador trabalhando com seriedade, como um clube formador, que revela jovens, que investe, que tem organização, que tem estrutura, e aí fazendo o que esses caras fazem,
aí você vê que a gente está ficando para trás. É só isso que eu peço para a gente refletir. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima ou a qualquer momento. Tchau!